Olá, desbravadores da internet! Eu sou o Jonas Bergamini e esse é o canal Desbravando. Nesse vídeo vamos falar da especialidade de mamíferos. A especialidade de mamíferos também é uma das primeiras que o desbravador faz. É uma das mais populares. E nessa sequência de vídeos, 2 ou 3 vídeos talvez, a gente vai tratar sobre eles. Vamos ver exemplos, características, as famílias, tá certo? Mas antes de irmos para o papel, eu preciso falar dessa camiseta, ó. Nós ganhamos essa camiseta no encontro de youtubers adventistas da União Central Brasileira. E eu queria agradecer ao Robson Fonseca pelo convite, pastor Odailson também. Então, lá a gente conheceu outros youtubers adventistas, a gente conheceu a realidade de alguns deles, ouvimos palestras, alguns treinamentos muito legal, e a gente agradece à União Central Brasileira pelo convite. Esperamos estar no próximo também, beleza? Bom, agora vamos para o papel para falar da especialidade de mamíferos. Então vamos para a especialidade de mamíferos, tá? Então mamíferos são aqueles animais que na semana da criação foram criados no 6º dia, né? Os grandes animais, as grandes feras da terra, e também o homem. O homem e a mulher, criados no 6º dia, logo também são mamíferos. Vou escrever aqui, ó. Foram criados no 6º dia da criação. Beleza? E quais são as características comuns de todos os mamíferos? Porque eles têm características comuns. Características que todo mamífero tem, independente se ele voe, se ele nade, se ele ande pela terra. Não importa qual, algumas características em comum eles devem ter, certo? Então vamos às características. Vamos lá. Primeira característica, então, comum de todos os mamíferos é ter glândulas mamárias. E ele usa essas glândulas mamárias para amamentar o seu filhote. Então a mãe produz leite e alimenta o filhote nos primeiros dias de vida, ali nos primeiros momentos, ou de repente até anos, os primeiros anos de vida do bebezinho. A segunda característica importante e comum de todos os mamíferos é porque eles têm pelos ou cabelos pelo corpo. Com exceção de golfinhos e algumas baleias, tá? Essa aqui é uma exceção, só alguns golfinhos e algumas baleias não têm pelos nem cabelos, mas de um modo geral, todos os mamíferos têm pelos ou cabelos pelo corpo. Uma outra característica comum é que todos os mamíferos têm uma pele grossa e com queratina. A queratina é uma proteína que impede a desidratação, então ela controla a entrada e a saída de água do corpo, tá? Então essa é uma característica importante dos mamíferos. Uma outra é que nós, né, mamíferos, somos endotérmicos. O que significa isso? Isso quer dizer que os mamíferos conseguem controlar a sua própria temperatura corporal. Então sabe quando você joga bola, brinca com seus amigos, né, de corrida ou de queimada, pega-pega, a gente fica suado, quer dizer que o nosso corpo produziu calor. Então a gente consegue produzir e controlar a nossa temperatura. E quando você está com muito frio, você fica tremendo, porque o seu corpo quer produzir calor para controlar essa temperatura. Então a gente consegue, né, controlar a nossa temperatura interna. Outra característica dos mamíferos é que todo mamífero tem um músculo respiratório chamado diafragma. Tá? Então, possuir diafragma é uma característica dos mamíferos. Outra característica: os mamíferos são heterodontes. O que é ser heterodonte? Bom, heterodonte é uma característica de ter dentes diferentes na boca. Então nós temos incisivos, que servem para cortar, nós temos os caninos, que servem para prender e morder uma fruta, por exemplo, e nós temos os molares, que servem para esmagar
o vegetal, esmagar o fruto, né? E, bom, esmagar a carne também, apesar de ser um pouco controverso isso aí. Então, heterodonte é um animal que tem dentes com diferentes funções na boca. E a última que eu escolhi aqui para vocês é que nós, mamíferos, temos cromossomos sexuais. Então, no caso das fêmeas, né, o cromossomo sexual de uma fêmea é XX e o cromossomo sexual do macho é XY. Então é isso aqui, ó, que determina o sexo nos mamíferos. Então o último parzinho de cromossomo lá dentro do núcleo das células dos mamíferos, se esse último parzinho for XX, é uma menina. Se for XY, é um menino. Beleza? Bom, e agora que a gente já conhece as características, vamos conhecer alguns grupos, tá? Então, para a gente conseguir essa especialidade, nós precisamos conhecer algumas ordens, pelo menos uma característica desses mamíferos e conhecer ali pelo menos um ou dois representantes de cada um desses grupos, certo? Então vamos para o primeiro. O primeiro grupo é um grupo chamado Marsupialia, tá? São os animais que nós chamamos de marsupiais. Esses nomes que eu vou escrever aqui, eles são em latim, tá? Que são utilizados na classificação biológica. Então eles têm esse nome em latim, mas são conhecidos como marsupiais. A característica dos marsupiais são as fêmeas que têm o marsúpio. Marsúpio é uma bolsinha que a mãe tem na barriga, no ventre, e o bebezinho ele termina o desenvolvimento lá dentro desse marsúpio, que é o caso do canguru. Né, o da Austrália lá, o que pula. Só que eu não escolhi ele, porque eu quero mostrar para vocês dois outros tipos de marsupiais, que o canguru é muito conhecido. Então olha para esse aí, ó. O saruê. O saruê é um gambazinho aqui do Brasil. Então aqui no estado de São Paulo, né, na região sudeste, pode ser, eu não tenho conhecimento com certeza, mas eu acho que no Nordeste também tem o saruê. Ele é um marsupial. Olha o segundo. Esse também é bastante conhecido, é o coala. O coala também é um representante dos marsupiais. O próximo grupo é um grupo chamado Sirenia. Os sirênios são mamíferos aquáticos, herbívoros. Os seus membros anteriores parecem uma nadadeira. E os membros posteriores eles são fundidos, eles são grudados uns nos outros e funcionam como um remo, como uma cauda remo. Olha ele aí, o peixe-boi brasileiro, né, mamífero, aquático, herbívoro, olha bem para ele está com um filhotinho. O filhotinho está mamando na mamãe ali. E o dugongo. O dugongo é um parente muito próximo do peixe-boi, só que ele não é brasileiro, certo? O próximo grupo tem um nome um pouquinho mais difícil de escrever, Xenartra. Nossa, R-T-H-R, várias consoantes juntas. Xenartra. Os xenartros são mamíferos desdentados, ou eles não têm dente nenhum, ou eles têm pouquíssimos dentes. Certo? E eles têm garras gigantes nos dedos. Eu escolhi o tatu canastra, brasileiro, lindo e ameaçado de extinção. E o tamanduá-bandeira, um dos animais símbolos do Brasil. Olha que lindo, tem até um filhotinho grudado nas suas costas. Eles são desdentados, então eles têm que se alimentar de insetos, né? Mais comum, cupins e formigas. O outro grupo é um grupo que eu e você fazemos parte. Então os primates, né, que é em latim, mais conhecido como primatas. Os primatas têm cérebro desenvolvido, tem o polegar opositor, ó, isso aqui é ter um polegar opositor, que nos dá a capacidade de segurar as coisas, e também um grau de dimorfismo sexual muito grande. O que quer dizer isso? É a capacidade de distinguir machos e fêmeas pela aparência externa. Então quando você olha
para uma menina, você sabe que é uma menina. Quando você olha para o menino, você sabe que é um menino. Isso a gente chama de dimorfismo sexual. Então, olha só, o gorila da montanha, ameaçado de extinção também. E eu escolhi um mais diferentinho que eu gosto, que é o lêmure de cauda anelada. Bem bonito, e eu gostaria de ter um desse de estimação. Próximo, grupo, os rodentia, também conhecido como roedores. Os roedores, eles têm 4 dentes incisivos que não param de crescer. Então esses dentes da frente, os dentes dos roedores não param nunca de crescer e eles precisam estar sempre roendo alguma coisa bem dura, bem resistente para gastar esses dentes. Uma outra coisa importante é que esses mamíferos não têm caninos. Eles não têm os dentes caninos. O importante para eles são esses dentes incisivos. E nós temos a capivara brasileira, também o maior roedor aqui do Brasil. E eu escolhi o castor americano, que ele é muito popular em desenhos, né? Então eu escolhi o castor para você conhecer, certo? Olha que interessante, o nome popular dele é castor americano, só que o nome científico é castor canadensis. Vai entender, mas é isso aí. Próximo, grupo lagomorfa, né? A gente chama então esses animais de lagomorfos. Os lagomorfos também têm 4 dentes incisivos que também não param de crescer. Só que a característica que os distingue dos roedores é que eles são pseudo-ruminantes. O que é um animal pseudo-ruminante? O ruminante é aquele que come o vegetal, engole e depois regurgita esse animal para a boca e mastiga de novo e engole de novo. Os pseudo-ruminantes também mastigam 2 vezes a sua comida. Só que ele primeiro mastiga, engole, faz o cocô. Aí ele vai lá, come o cocô de novo, mastiga e engole. Entendeu? Então o ruminante é aquele que passa seu alimento 2 vezes pela mastigação e pelo estômago. A vaca, que é o ruminante mais conhecido por nós, é um ruminante. E o coelho, olha a imagem do coelho. Esse é um pseudo-ruminante. Ele não regurgita a comida para mastigar de novo. Ele defeca, depois come o cocôzinho e mastiga de novo. E lebre assobiadora. Essa outra imagenzinha, bem pequenininha, bem bonitinha, não tem no Brasil. Beleza? Vamos para o próximo grupo. E o grupo... Bom, os Chiroptera é o nome do grupo e nós chamamos de quirópteros. Bom, os quirópteros, são mamíferos capazes de voar. Os membros superiores têm formatos de asas, tem uma membrana que une os ossos dos membros superiores, formando uma asa. Então olha aí a imagem do morcego vampiro, que é um morcego que se alimenta de sangue de outros animais, e a raposa voadora, que é o maior quiróptero que existe. Bastante bonita a raposa voadora, ela é bem grande, pode ter 1 metro de altura. O próximo grupo, o grupo carnívora. O grupo carnívoro dos carnívoros são os mamíferos que têm caninos bem pontiagudos. Eles têm pés com 4 ou com 5 dedos, com garras muito pontiagudas, porque eles são, óbvio, carnívoros, eles precisam caçar. Então eu escolhi o urso polar, bem fofinho, bonitinho, e a hiena malhada, olha que coisa linda. Um animal do Círculo Polar Ártico e uma da savana africana, para você olhar animais carnívoros de diferentes lugares do mundo. O próximo grupo são os pinípedes. Os pinípedes são mamíferos com o corpo alongado, são marinhos, também são carnívoros e os membros superiores no formato de remo. Eu escolhi um que eu admiro muito, que eu gosto muito, acho muito lindo, que é a morsa. Olha, bichona grande, olha o tamanho desses dentes. E a foca de Weddell, que é a foca mais popular conhecida no planeta. Outro grupo são os perissodáctilos. Os perissodáctilos são os herbívoros terrestres.
eles têm números ímpares de dedos nas patas. 1, 3 ou 5 dedos, mas o mais comum é 1 dedo ou 3 dedos. Olha só o rinoceronte branco, ameaçado de extinção também, e a zebra da planície, que é a zebra mais conhecida dentre o grupo das zebras. O outro grupo é o grupo dos artiodáctilos. Eles também são herbívoros terrestres, e o que diferencia os perissodáctilos dos artiodáctilos é que os artiodáctilos têm dedos pares nas patas, 2 ou 4, enquanto os perissodáctilos 1 ou 2, ou 1 ou 3, certo? O número de dedos é o que diferencia. E para os artiodáctilos nós temos o camelo e a girafa da Somália, que são os mais bonitinhos aí que eu encontrei para vocês. E o último grupo aqui que a gente vai ver são os cetáceos. O grupo cetácea, que são bom, a palavra cetácea, né, aqui está em latim, mas uma palavra muito parecida em grego significa monstro marinho, né? Que são os mamíferos exclusivamente marinhos, que só vivem dentro da água salgada, que não conseguem viver fora da água. Então eu escolhi a baleia franca, muito bonita, e a orca, tá? A orca, na verdade, não é uma baleia, tá? A orca é um golfinho, mas a gente vai falar isso mais pra frente de novo. Tá bom? Pessoal, é o seguinte, o vídeo já tá ficando um pouco longo, então a gente para por aqui nesse vídeo e continua com o vídeo 2 daqui a pouquinho, beleza? Então a gente já volta.